Em Dark Souls, quase todo chefe parece querer te matar do fundo da alma, mas tem uma luta que quebra essa regra. Uma luta que não tem vilania, não tem provocação, não tem malícia, só tem dor. E o nome por trás desse sofrimento todo é Sif, o grande lobo cinzento, um dos personagens mais tristes e mais leais de toda a série Souls. Sif era o companheiro inseparável de Artorias, o andarilho do abismo. Os dois eram mais que parceiros de batalha, eles tinham uma ligação real, profunda, quase como se fossem parte um do outro. Durante a missão do Artorias para salvar a cidade de Ulasil da corrupção do abismo, ele levou Sif junto, como sempre. Mas como a gente já sabe, Artorias não resistiu à escuridão. Só que antes de cair completamente, ele usou seu escudo para proteger o lobo, traçando com o próprio corpo uma barreira mágica ao redor de Sif. Mesmo à beira da morte, Artorias ainda pensou no companheiro. Sif sobreviveu, mas o trauma daquilo nunca acaba. A perda do Artorias, a dor, o abismo corrompendo tudo ao redor. E depois disso, Sif passou a guardar o túmulo do seu mestre, em Darkroot Garden. Mais do que isso, ele guarda também o Anel do Artorias, aquele mesmo que permite ao jogador caminhar no abismo. Não porque é valioso, mas porque ninguém deveria passar por aquilo de novo. A luta do Sif e por que ela é tão triste. Quando a gente encontra Sif, a situação é trágica desde o início. Você precisa do Anel do Artorias para seguir a sua missão, e o Sif é o último obstáculo. Mas não é um obstáculo hostil, ele te encara com um olhar de determinação, pega a espada do próprio Artorias com a boca e parte para cima. Mas ele não tá ali para te matar. Ele tá ali para te impedir, para que ninguém mais tenha que se perder no abismo como seu antigo mestre. A luta com Sif é uma das mais simbólicas de todo o jogo, e quanto mais vida ele perde, mais triste ela fica. No final, Sif começa a mancar, ele continua tentando lutar, mesmo ferido, mesmo quase caindo, porque ele é fiel até o fim. Mas pro nosso personagem, não é aqui que essa história acaba. Se você jogou a DLC do Artorias, tem uma cena que muda tudo. Durante a missão, a gente acaba encontrando o Sif, preso no meio do abismo. E mais do que isso, a gente pode proteger ele e lutar ao lado dele contra humanos. A gente pode ajudar ele a vingar o mestre dele. E bom, se você já jogou essa DLC, você sabe que tudo isso é um paradoxo. É o nosso personagem que faz tudo isso e que derrota humanos no passado, ao mesmo tempo que ele precisa fazer isso no passado para que a vida dele no futuro não seja alterada e ele consiga o anel e consiga concluir a sua missão. E aqui que, na minha opinião, vem a parte mais bonita de toda essa história. Se você tiver feito tudo isso na DLC antes de encontrar o Sif no presente, quando você entrar na luta, ele te reconhece, e antes da luta começar, ele solta um uivo diferente, hesita, como se estivesse lembrando de você. Mas, mesmo assim, ele levanta a espada, porque mesmo lembrando de quem você é, ele ainda acredita que precisa te impedir. Isso dá uma camada mais de tragédia à luta, porque não é mais só um lobo leal guardando o túmulo do seu mestre, é um lobo que já foi salvo por você, e ainda assim te enfrenta, por lealdade a você também. E tem mais algumas camadas e mais algumas teorias sobre esse final. A primeira é que Sif sabia que ia morrer, mas enfrentou você mesmo assim como último teste para ver se você era digno de herdar esse poder, o poder de caminhar sobre o abismo. E outra teoria diz que o Sif não estava lá para proteger o anel, mas para guardar o lugar onde o Artorias morreu. Ou seja, não era um guardião do item, mas sim um guardião do seu mestre. Ele tava cagando pro anel, se quiser vai lá e pegasse. Por fim, Dark Souls tem muitos chefes difíceis, muitos chefes épicos, mas poucos chefes que te fazem hesitar antes de dar o golpe final. O Sif é um lembrete de que nesse mundo de dores cinzas ainda existe algo que vale a pena: a lealdade, o amor e a memória. Ele não é um vilão, ele não é uma aberração, ele é só um lobo velho, que não esqueceu do seu velho amigo e que luta até o último segundo para manter a promessa de proteger o túmulo de quem deu tudo para ele. Sif é talvez o único personagem de Dark Souls que a gente não derrota com orgulho, mas com pesar, e talvez seja justamente isso que torna ele tão amado. Agora, algumas curiosidades sobre ele, sair um pouco do clima de velório e falar algumas coisas interessantes.
A espada que o Sif usa é a mesma espada do Artorias, a mesma espada que você pode forjar com a alma do próprio Artorias. E sim, ele literalmente luta com a espada do mestre na boca. O tamanho não condiz muito com a realidade, mas é. Ele tem um moveset bem ágil para um lobo gigante, ele tem golpes circulares, pulos para frente, uma investida que parece um caminhão. Mas talvez, infelizmente, ele tenha inaugurado a categoria da From Software de chefes que não tem o que fazer em determinadas situações quando você tá embaixo dele. A luta do Sif é bem dificinha, na verdade. Ela acaba sendo fácil porque você pode simplesmente ficar rolando pra baixo dele e ele tenta te atacar, só que os ataques não acertam ali. Então, é um teaserzinho que meio que todo mundo faz. A luta dele é inspirada em um conceito que o próprio Miyazaki disse que gosta bastante: lealdade mesmo na dor. Por isso ela não tem segundas fases explosivas e nenhuma transição épica. Só o silêncio, a música melancólica e um lobo fazendo o que ele acha certo. O Sif não volta de forma direta em outros jogos, mas ele tem algumas aparições. Em Dark Souls 3, o Cemitério dos Campeões tem várias referências à luta com o Sif, incluindo a espada encravada no túmulo, e um ambiente que remete diretamente ao cenário da luta original. Também existe uma carta de habilidade de invocação de lobo no Elden Ring, a Lone Wolf Ashes, que muitos fãs interpretam como uma referência espiritual ao Sif, principalmente porque ela é entregue pela Honey, uma personagem também associada ao lobo e à lua. E claro, o conceito do Sif, que é um animal fiel, aparece em vários outros títulos da From Software, com ecos da relação entre Sif e Artorias em outros pares de personagem. Não tem muito o que ser dito sobre a luta contra o Sif, porque ela é bem simples, afinal é um jogo relativamente velho hoje em dia. Tirando umas 3 ou 4 boss fights do Dark Souls 1, a maioria delas não tem muito o que se comentar. Sif tem poucos ataques, ele tem o cheese que eu falei, que você fica embaixo dele e basicamente quebra a luta. Ele até tem uma ferramenta no moveset dele pra meio que burlar isso, porque ele fica o tempo todo pulando e normalmente quando você tá embaixo dele ele vai pular pra trás. Mas às vezes não, a IA dele não é muito inteligente, às vezes ele fica tentando te atacar embaixo dele enquanto ele perde a vida inteira. Mas definitivamente ele não é um chefe fácil, ele é um chefe que, pro cara que tá jogando a primeira vez, é um dos chefes que vai dar trabalho, muito diferente da borboleta, do Stray Demon, esses boss que realmente são mais bobos. Enfim, esse foi mais um vídeo desse canal. Se você gostou, eu peço humildemente que você deixe o seu like e o seu comentário aqui embaixo. Se você é novo por aqui, você pode se inscrever aqui também, vai me ajudar demais e você recebe todos os vídeos novos desse conteúdo, que é sempre no mesmo estilo, toda segunda e quinta. Além disso, tem a área de membros, caso você queira me ajudar mais ainda e ter acesso a uns vídeos exclusivos aqui do canal. E por fim, eu peço para que, se você gostou realmente desse vídeo, ou se você não sabia de alguma das curiosidades, por exemplo, o segundo final, a cutscene alternativa, tem muita gente que nunca viu, manda para um amigo seu que também joga Dark Souls, que vai falar: caralho, não sabia que isso existia. Enfim, eu te vejo no próximo vídeo e até!